Olá, meus amores, aqui é a Kênia, eu sou doula, educadora perinatal, e hoje nós vamos falar de um assunto muito pedido na nossa página, que é o primeiro salto de desenvolvimento do bebê. Quando a gente ganha o nosso neném, a gente não tem noção do que vai acontecer depois disso, porque a gente ganha e quando a gente não tem informação necessária, o que acontece? Quando o primeiro salto de desenvolvimento chega, a gente fica perdido. Porque o primeiro salto acontece no primeiro mês após o nascimento do nosso filho. Então, e os primeiros efeitos colaterais são, vamos lá. Os primeiros efeitos colaterais afeta o sono e resistir às rotinas já pré-estabelecidas. Se o bebê já criou algum tipo de rotina, dorme em tal horário, mama em tal horário, ele já bagunça toda a nossa rotina. Vamos entender o motivo disso. Toda vez que o bebê tem um salto de desenvolvimento, ele ganha uma nova habilidade. Com essa nova habilidade, ele fica muito excitado com a nova conquista, com o novo aprendizado. Com isso, ele quer praticar o tempo todo. A gente não tem controle sobre isso, porque ele aprendeu uma nova habilidade, ele quer praticar o tempo todo. Ele querendo praticar o tempo todo, inclui o horário do sono. Então, se ele já tinha a rotina de dormir 3 horas da tarde, todos os dias ele tem uma soneca esse horário, ele perde todo o controle do que ele já tinha criado de rotina. Ou você, né? Você criou a rotina bonitinha, aí no salto de desenvolvimento, você não consegue ter controle sobre essa rotina, porque todas as habilidades adquiridas, ele quer experimentar, ele fica lá tentando lutar. Então, resumindo, na fase de desenvolvimento, no salto de desenvolvimento, a criança não dorme tão bem nessa fase. Não se culpe, não ache que você fez alguma coisa errada. Ele tá apenas no salto de desenvolvimento. E vale a pena lembrar que criança não segue calendário, não segue tabela. Esse salto de desenvolvimento pode acontecer, a maioria das crianças tem esse salto no primeiro mês, mas isso não significa que o seu filho vai ter esse primeiro salto no primeiro mês. Pode ser que ele tenha na metade do segundo mês, não é certinho, não tá no calendário que ele vai ter o salto de desenvolvimento ainda no primeiro mês. Vamos entender melhor as habilidades que ele adquire nesse primeiro salto de desenvolvimento. Nesse primeiro salto de desenvolvimento, ele já consegue fixar o olhar por mais tempo, porque a visão dele está melhorando. Ele já consegue ver padrões em preto e branco. E por esse motivo sente mais interesse por tudo que está ao seu redor. Como ele antes não conseguia separar as coisas, ele não conseguia, estava tudo embaçado, com essas habilidades novas, ele já consegue. E ele quer conhecer o mundo ao seu redor. Ele não quer ficar só no que ele conhecia antes. Por isso o interesse em ficar mais tempo acordado e ficar o tempo todo querendo usar as novas habilidades. E além disso, ele já consegue seguir objetos. Quando você mostra alguma coisa pra ele, ele consegue seguir com a cabeça o objeto. Isso também é uma novidade muito grande pra eles, que não conseguia antes, né? E com isso ele consegue também responder mais o carinho, né? Quando os pais dá carinho pra ele, ele já consegue responder mais. O mais delicioso dessa primeira fase é que o bebê começa a dar sorrisos. E não é só reflexo, é o sorrisinho mesmo dele, não é reflexo igual quando ele nasceu. E ele passa a ter lágrimas, escorrer lágrimas, e alguns bebês começam. Nessa fase, a parte assim mais difícil é que alguns bebês começam a pedir muito contato físico e só acalmam no colo da mãe. E as mamadas ao longo do dia aumentam bastante. Então não se assuste, o seu leite está se sustentando, é só um salto de desenvolvimento. No salto de desenvolvimento isso acontece, é normal acontecer. Ele vai pedir mais mamadas, ele vai ficar mais tempo acordado, ele vai chorar mais e ele
tá adquirindo novas habilidades. Não se assuste, faz parte do desenvolvimento da criança. Então, resumindo, os principais pontos afetados durante o primeiro salto de desenvolvimento são o sono, a amamentação, que ele vai pedir mais mamada mais vezes, e a diminuição, a dificuldade de ficar sozinho, a necessidade de ter contato físico o tempo todo, mais choros. Então, não se assuste quando começar esses sintomas. Mais mamadas, sono diminuiu, mais choro e contato físico. Ele precisa estar no colo, precisa de carinho, precisa de atenção o tempo todo. É somente um salto de desenvolvimento. Então, é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi falando sobre o primeiro salto de desenvolvimento, que muitos de nós chega nele e fica totalmente perdida sem saber o que tá acontecendo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um curtir, deixe seu comentário.